Dá glória. Quem está cansado, dá aleluia. Quem quer ir para casa, dá glória a Deus. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e deitou, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, e que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo, determinado segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia, e o menino morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um moço, ou 2 moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge teus lombos, e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo:
não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo sobre sua boca, louvado seja Deus, a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos deles, as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou, louvado seja Deus, naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama, louvado seja Deus. Então chama a sunamita, e a chamou-a, e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amado, olhando para essa história, a gente vai fazer uma analogia ao que se sucedeu com a vida, claro que de uma forma diferente, de Lázaro em Betânia. E eu fiz uma comparação de Eliseu com Jesus e Geazi com Judas, porque nós sabemos um pouco da história de Geazi, quando Naamã, chefe ali da guarda real, era leproso e foi ter com o homem de Deus e levou alguns utensílios, algumas especiarias e alguns denários. E quando ele fora curado, ele deu a Eliseu. Eliseu disse: jamais eu quero nada de sua mão. Retirando-se Naamã diante de Eliseu, a Bíblia vai dizer que Geazi corre atrás de Naamã, e ali ele se ocupa daqueles bens, entre aspas, que não era para ser pego. E a lepra que havia sobre a vida de Naamã pôs-se sobre a vida de Geazi. Neste momento em que aquela mulher encontrava-se naquela situação com o teu menino, ela vai e desafia ao Deus de Eliseu, porque naquela época Eliseu já tinha feito diversos milagres, mas aquela mulher não conhecia quem era Eliseu. E eu quero mostrar a cada um de nós, principalmente as mulheres que estão aqui nesta noite e aos homens também, exemplos de vitória da vida daquela mulher. Ela foi uma mulher sábia. Provérbios capítulo 14 vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a tua casa. E em alguns momentos da vida desta mulher, no tempo da aflição e da angústia, em momento algum ela se desesperou, em momento algum ela transferiu o problema dela para outra pessoa, em momento algum ela descreu do homem de Deus, mas sim o desafiou no momento oportuno. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Quando Deus ele dá algo a qualquer um de nós, há uma impossibilidade real daquela coisa ser tomada até da própria mão de Deus, porque aquilo que Deus dá, ninguém pode tirar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E quando Eliseu chama aquela mulher e faz algumas perguntas a ela, e nós vamos chegar lá, e Geazi se antecipa. Claro, eu vejo a ganância dele por ver que a mulher era muito rica, e observa ele com seus olhos espertos que aquela mulher não tinha filho. Sabendo ele quem era que estava com ele, Eliseu, no seu coração ele intentava. Imagina se essa mulher engravidar. E para vocês que não sabem, daquele momento que Eliseu falou àquela mulher, e depois da coabitação dela com o marido velho dela, 9 meses depois ela teve aquele menino, porque foi no tempo que ele determinou. Quanto tempo uma mulher leva para dar luz a um filho? Leva de média de 9 meses. Ele disse: então daqui a 9 meses você vai estar carregando um filho no teu colo. Mas isso só acontece com aquele que crê.
Então, como eu gosto de pregar em cima do tema, vamos ler o tema, vamos ler todo o contexto. E fiz algumas, em nome de Jesus, separações. E da primeira separações do versículo 9 até o versículo de número 11. Olha para o irmão que está do teu lado assim, simpaticamente, olha aí. Mesmo que ele seja mais bonito do que eu, diga assim: aproveite as bênçãos que Deus lhe dá. Mas diga com mais força, diga assim: aproveite as bênçãos que Deus te dá. Porque tem pessoas que Deus abençoa e joga pela janela, e abre a porta e varre para a rua. Olha o que diz do versículo 9 até o versículo de número 11. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós, um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, um sobrado, louvado seja Deus, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retire. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eliseu era um grande homem de Deus, e a Bíblia fala que aonde um homem de Deus pôr a planta dos teus pés, aquele lugar será abençoado. Dá um copo com água com ela, que ela está dormindo. Ou então você que é marido, dá uns tapinhas assim na cara dela para acordar. Amém? Dá água a ela, pega. Está ali ela. Então, quando Deus mandar uma bênção, em nome de Jesus, abrace. Porque tem vezes que Deus envia um homem, uma mulher dele diante de ti, e você simplesmente expurga, simplesmente você se separa por causa da sua natureza humana, e não sabe que Deus te pôs diante daquela pessoa para que a tua vida seja abençoada. Aquela mulher era rica, é fato, mas o marido é velho. Quando fala que o marido é velho, e vocês todos vão chegar nessa ocasião, não é meu caso ainda, vai chegar um momento que o braço não vai se levantar mais. Se é que vocês estão me entendendo. Inventaram alguns produtos aí para que o homem tenha ereção, mas isso prejudica a saúde. Então o que é que Geazi quis dizer? Olha, aquele homem parece que não faz mais sexo com ela, como é que ela vai engravidar? Só que aquilo que o homem não pode fazer, sem precisar de pílulas azul, Deus faz com que tenha vida de novo, e dali possa surgir outra vida, para que o nome dele seja glorificado. É porque você não pega a visão da palavra. Geazi estava ligado, o cara é velho, quem é que vai se deitar com ela para que ela engravide? Aí Deus diz assim a Eliseu: Eliseu, eu sou o homem que dá vida a tudo quanto estiver morto. Está entendendo não? Mas é verdade, igreja. É porque a gente lê a Bíblia, e a gente lê a Bíblia de uma forma, sabe, esporádica, olha e vê e não pega os mínimos detalhes. Aquele homem não tinha mais ereção, igreja. Aquele homem não tinha mais aptidão sexual, igreja. Quem disse não foi, nós vamos chegar lá, foi o próprio Geazi. Como é que ia ter filhos se nem ia coabitar? Mas Deus abre portas onde nem paredes existem ainda. Deus põe peixe onde não tem lago, onde não tem mar, porque antes de ele criar o mar, Messias, ele já providencia o peixe. E se você não acredita, ele não vai precisar nem de anzol. Antes de você querer pescar, ele já põe o peixe na brasa. É porque você não entende. Só que para isso acontecer, sabe, Paula? Deus, ele observa as nossas atitudes. Deus, ele observa as nossas atitudes. Você pensa que você acorda de manhã, você pensa que você vai trabalhar durante o dia, você pensa que você fica transitando para
para lá e para cá. Você pensa que você dorme à noite e pensa que Deus não está te observando, não. Deus, Ele te observa com olhos celestiais e também com olhares humanos. Olha o que diz no versículo 12, em nome de Jesus, e 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque lhe disse-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei? Por quê? Um momento aí. Porque havia uma teocracia, já falei sobre isso aqui. O profeta, ele tinha moral com o rei. Ele, há alguma coisa que eu vá adiante o rei e peça para você? Ela disse não. E quer que eu vá ao chefe dos exércitos e peça que monte uma guarda aqui em tua casa? Ela disse não, porque eu vivo no meio do meu povo, eu tenho uma vida saudável. Mas por que ele perguntou isso? Porque Deus já tinha instalado na mente, no cérebro de Eliseu, e queria abençoar aquela mulher. Por quê? Pelo feito que ela fizera ao homem de Deus. A Bíblia não diz que quando a gente abençoa um homem de Deus, as bênçãos que nós abençoamos ele, ela se dobra contra a nossa vida. Deus não é homem para que minta. Então, quando ela viu aquele homem, simplesmente no início ela deu pão e água, mas depois ela disse ao seu marido: que custa nós temos condições de aqui no pé do muro fazermos um sobrado, para que quando este homem passe, ele repouse neste lugar. Ponhamos ali uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro, e pomos de comer, para que quando ele passe por aqui, por ali ele descanse. E aquilo tocou o coração de Deus, porque Eliseu não estava fazendo obra humana, Eliseu estava fazendo obras espirituais, conforme a vontade de Deus, porque ele era um profeta de Deus. E o que é um profeta de Deus? É boca de Deus na terra. Então ele não estava alimentando, ela não estava alimentando a boca de Eliseu, mas ela estava alimentando o próprio Deus. Então Deus, ele observa as suas atitudes. Deus, ele vê como você é com um homem, com uma mulher de Deus. Então quando você se levanta contra um homem ou contra uma mulher de Deus, muitas vezes sucede coisas em suas vidas que você às vezes passa desapercebido, pensando que aquilo está acontecendo de uma forma aleatória. Quero dizer que não, é resposta de Deus. E outra coisa, no versículo 14, lê comigo: não duvide do homem de Deus. Olha o que diz no versículo 14 até o versículo 17. Então disse ele, que se há de fazer por ela. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido? Eu estava mentindo no que eu falei nesse instante? Porque ele vai falar que o marido é velho? Que necessidade ele tinha de falar isso? Porque ele podia falar: ambos são velhos. Mas porque ele diz: ela não tem filho, mas ele é velho? Ou seja, não há possibilidade de fazer. Versículo 15: pelo que disse ele, chama. E chamando-a ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida. Que vida é essa? De gerar um filho. Que vida é essa? De 9 meses. Ou seja, trocando em miúdos, daqui a 9 meses você dará luz a um filho, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva, não duvide, porque aquilo que Deus falou, se Deus falou, vai acontecer. Pode vir inverno, outono, verão, primavera, pode vir lua nova, lua cheia, minguante, mas se Deus falou que num tempo determinado vai acontecer, irá acontecer. Satanás pode chamar todos os demônios que ele puder chamar para impedir a obra de Deus na tua vida, mas não vai conseguir, porque com todos os demônios que ele enviar, se Deus enviar um único anjo, ele derrota todos os
diabos que se levantar contra a vida de ungido de Deus. Você sabe, a forma física de um anjo, que é conhecido como malá em hebraico, ele não pode descer à terra na sua forma natural, porque a terra não comporta o tamanho de um anjo. Se ele descer, ele destroça a terra. É como se eu, em cima desse vaso aqui, pusesse os meus pés com toda a força. Por isso que tem que ter a teofania, se não me falha a memória, não é isso? A transformação de um ser supremo, como Jesus fez para um ser humano, para que ele possa adentrar no globo terreno. Então, não duvide do homem de Deus. Ele disse: daqui a 9 meses, minha senhora, tu terás um menino nos teus braços. Só que, igreja, as coisas acontecem quando muitas vezes nós pedimos a Deus, e Deus ele vem e nos abençoa. Só que a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Como eu já falei aqui, aflições ela vem de diversas formas, né? Na separação de um casamento, na perca de um emprego, na perca de uma saúde, na perca de um filho, na perca de uma felicidade, em problemas com pessoas, com vizinhos, com parentes. Então nós não sabemos quais são as aflições que serão atribuídas em nossas vidas, mas a Bíblia ela nos abre os olhos. Ainda que tenha aflição, continue com bom ânimo. Segundo alguns historiadores, diz que o bom ânimo, nesse momento que eles relatam, se chama-se em grego a presença de Deus. Ou seja, no mundo tereis aflição, mas Deus nunca vai te abandonar. Então não duvide do homem de Deus, mas quando a escassez vier, ponha-se de pé, não dê em nome de Jesus vazão a Satanás, para que ele possa gloriar-se na sua miséria. Está dando tudo errado, eu estou comendo ovo com farinha, eu estou comendo farinha com açúcar e bebendo água, porque eu não tenho nada para comer. Mas se há uma fagulha de Espírito Santo dentro de você, Deus está dizendo que ele vai virar esse cativeiro. Aquele que te viu passar pela prova, vai ter que ver Deus lhe abençoando poderosamente. Aprenda, diga agora, eu quero que você diga para o irmão que está do lado. Tem muito crente aqui que não sabe isso. Diga: aprenda a crer nos dias de batalha. Pastor, o que é isso? Porque tem gente, sabe, Renata, que quando as coisas apertam, começa a blasfemar contra Deus. Para que eu estou na igreja? Tudo está piorando. E quando eu chego na igreja, como numa igreja como essa daqui, ao invés de ouvir algo que vai crescer o meu ego, que vai atrair os meus olhares, é só pancada, é só palavra de conserto, é só palavra de exortação, é só puxão de orelha. Eu não preciso disso. Eu preciso da panela cheia, eu preciso do guarda-roupa cheio, eu preciso da geladeira cheia. Mas antes de ele encher a geladeira, antes de ele encher a panela, antes de ele encher o guarda-roupa, ele tem que encher o teu espírito, para que o diabo não se aproprie de você. Então aprenda a crer ou a viver nos dias de batalha. Versículo 18, lê comigo. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu, louvado seja Deus, para seu pai, que estava com os segadores, e disse: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse o moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até ao meio-dia. Mas o menino morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama de Eliseu, o homem de Deus, louvado seja Deus, e fechou a porta sobre ele e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já uns 2 moços e uma jumenta e 2 jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais a ele hoje?
hoje, não é lua nova e nem é sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis ali a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. E chegando ela, louvado seja Deus, pois ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para louvado seja Deus, e disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Dá um tempo aí. Até então Deus não tinha revelado a Geazi o que tinha acontecido com aquela mulher. E olhe que Geazi, ele é um homem de grande intimidade com Deus, porque ele mesmo fez aumentar o azeite daquela viúva, e ele pôs no ventre daquela mulher, segundo a sua palavra, ao Deus que ele serve, no ventre dela uma criança. Só que quando a criança morre e ela vai de encontro a Deus, ele diz, quando ela se ajoelha diante de Eliseu, Geazi vai tirar: deixe ela aí, porque tem algo de amargura na alma dela, mas Deus ainda não me mostrou. Eu quero que ela me diga. E ela não perdeu as esperanças, porque se fosse outra mulher, estava na porta da igreja, estava na porta da vizinha, estava se aqueixando com o marido, ela disse: não, se foi Deus que me deu, Ele vai ter que me responder, porque meu filho está morto, porque eu disse a ele que eu não podia engravidar, meu marido era velho, e se ela disse que não podia engravidar, obviamente que ela era estéril, e ela não pediu filho a Deus. Mas ainda que você não peça algo a Deus, e Ele queira te dar, não vai ser tirado de ti. Mas aquela mulher, ela nos dá um exemplo, que ela não para com o marido, que ela diz aos homens: não para em lugar nenhum, que ela não dá atenção a Geazi, mas ela vai no Monte Carmelo, e quando ela se prostra diante dele, ele disse: deixe, tem algo profundo, e só Deus pode resolver. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Isso que está acontecendo na sua vida, meu irmão e minha irmã, só Deus pode resolver. E seguindo, e disse ela não foi se queixar com o marido e nem com ninguém. Ela não foi como muitos aí, fica tirando aleatoriamente. Está com problema com o marido, vai descontar no irmão da igreja. Está com problema com o irmão da igreja, vai descontar no marido. Está com problema com o filho, vai descontar no colega da empresa. Ela disse: não, eu tenho que ir a quem pode me responder. E quando você aprender a viver assim, a sua vida vai bem. Quando você não for armado, porque tem crente que os problemas acontecem e já bota uma pistola na cintura. Falo isso hipoteticamente. Aí alguém chega: Pai do Senhor, é uma merda. Pai do Senhor, irmão, que Pai do Senhor, então vira a cara. Ei, ninguém tem nada a ver com o teu problema, não. Os teus problemas existenciais são provenientes da vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Ninguém tem nada a ver com teu problema. Quem tem a ver com teu problema é aquele que pode resolver a tua causa. Então, ela disse: pedi eu a meu Senhor, disse eu que não me enganasse. Mulher determinada e homem determinado não perde as bênçãos de Deus. Sabe, igreja, quando eu estava construindo isso aqui, dezenas de pessoas, amigos e amigos: pastor, está levando muito tempo, já tem 3 anos construindo isso, o senhor não tem dinheiro, quando fizer o teto, que por as paredes, mesmo, até o meu irmão de sangue que é pastor, ele ouvia aí, um beijo para você, viu? Ele ouvir, ele vai ver: rapaz, bota lá, porque o povo vai se compadecer e vai ajudar,
vendo que está sem piso, vendo que está sem reboco, eu disse não, eu só vou para lá para dentro, que eu sou nojento, irmão. Quando tiver tudo pronto, eu só vou cultuar. Quando a igreja estiver pronta, eu não sou rico, mas sou filho do dono do ouro e da prata. Mesmo que eu não tenha, Ele vai enviar até o demônio para me abençoar. Isso é uma atitude de crente que não se rende aos pés de Satanás e nem vai lá em Salmo 1 se ouvir conselhos de ímpios, nem se deter em roda de pecadores e nem se assentar no meio dos escarnecedores, mas antes medita na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. E como eu meditei aqui 3 anos e 7 meses, de dia e de noite, mas eu disse, só vou lá para dentro quando tiver tudo pronto, só vou lá para dentro quando Deus honrar o que Ele disse que ia fazer na minha vida. Aí eu me comparo com essa sunamita. Ela não ficou chorando em cima do morto, ela não ficou reclamando com o marido, ela não se desesperou. Ela disse, aborda aí 2 jumentas, chama 2 moços aí e manda que ele me siga. Não me perguntem nada, só pare quando eu disser. Aonde foi que Eliseu estava? No Monte Carmelo. O que é que tinha no Monte Carmelo? Foi o que aconteceu lá. O episódio: 450 profetas de Baal foram mortos pelo poder de Deus que havia na vida de Elias. Pega isso aí. Só que quando eles passam o Jordão, tempos atrás, Eliseu diz a Elias: o que é que eu quero? Eu quero unção dobrada que há sobre a sua vida. Aí ele disse assim naquele monte. Quando ela olhou para ele e disse essas palavras, ele tirou o bordão, né? Bordão sim, de pano que há sobre a vida dos profetas, e disse: leva aí Geazi, põe lá no rosto do menino que ele vai sobreviver. Ela disse: vive o Senhor, cuja presença estou, e na tua alma que eu não te deixarei. Geazi se adiantou. Espera aí para não me antecipar. Olha para cá. Tem a visão de adorador, 29 e 30. E ela disse a Geazi, ele disse a Geazi: cinge seus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Aí quem tem atitude de adorador, ela disse assim: porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu aquela mulher. Olha, em nome de Jesus, o que tem no versículo de número 31. Deus não usa qualquer pessoa. É por isso que eu digo: não deixe que qualquer um ponha a mão sobre a tua cabeça, dizendo que Deus mandou. E nem é todo mundo que Deus vai usar. Porque Geazi levou o bordão até de Eliseu, mas sobre Geazi não havia unção que houve em Elias e que jazia em Eliseu. Ele vai, em nome de Jesus, louvado seja Deus. E no versículo 31, olha o que diz a palavra de Deus: e Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. Por quê? Não era pela mão de Geazi, não era pela boca de Geazi. Quem Deus usava era Eliseu. Sabe qual é o mal de muitas pessoas? Fica batendo em porta, vem aqui, vai na igreja ali, vai em outra ali, vai em outra igreja ali, vai em outra igreja ali, vai ali, procurando não Deus, mas milagreiros. Aqueles homens que fazem milagres, aqueles homens idólatras ou mulheres idólatras que vão atrás do homem e não da presença de Deus. Mas aquela sunamita que a Bíblia não revela o nome, ela sabia que havia uma diferença de Geazi para Eliseu. Ele disse: manda Eliseu, Geazi com o bordão. Ela disse: que negócio de Geazi, rapaz, quem tem que ir lá é o Senhor. A unção que foi derramada, dobrada, não foi na vida de Geazi, foi na tua vida. E eu vou receber a unção de Deus sobre a minha vida. Aguarda que Deus tem algo maravilhoso. Aguarda. Para finalizar, versículo de número 32. Diga para o irmão que está ao teu lado: que Deus te deu, Ele garante. Diga: e ninguém
e nada, diga aí, nem a morte vai tomar de você. Olha o que diz no versículo de número 32, em nome de Jesus. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. O menino estava morto. Então entrou no versículo 33, ele fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos deles, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Já deu um sinal. Ou seja, o menino estava gelado. Alguém aqui já pegou no morto? Quase que todos, né? Parente morreu. Aí vai lá no rosto do parente. Está gelado, né? Porque acabou o aquecimento. Só que a Bíblia vai dizer que aquele menino deu os primeiros sinais vitais. Ele aqueceu. Amém? Parei aonde? Quem vai me ajudar? Louvado seja Deus. Versículo 35. E depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando Elias diz a ele: pede o que quiseres que eu te dou, porque hoje eu serei levado pelo meu Senhor aos céus. Ele disse: eu quero unção dobrada que há na tua vida. Ele colocou no ventre daquela mulher um filho, só que o filho morreu. Aí ele disse: eu vou trabalhar de novo aquilo que o espírito da morte tirou, a unção que havia sobre a vida de Elias, sobre minha vida. E se ele morreu, ele vai viver de novo. Então ele chamou Geazi. Vem cá, Geazi. Chama lá a sunamita. Deus está chamando o crente nesta noite. Deus está dizendo a crente nesta noite: estou chegando com a segunda ordem. Estou chegando com a segunda unção. Estou chegando com a unção dobrada. Aquilo que estava morto vai reviver. Aquilo que te trouxe tristeza, Deus está dizendo: eu estou trazendo alegria. Aquilo que a porta se abriu e foi embora, Ele diz: se creres, eu trarei de volta. Para finalizar, chamou a sunamita, e chamou e veio a ele, e disse ele aqui: ó, toma aqui teu filho, vivo como outrora, porque o Deus que me chamou, Ele garante a vitória na minha vida. Agora sim, aplauda Ele. A gente tem que entender o Deus que a gente serve. A gente tem que entender por qual motivo nós viemos à casa de Deus, ou à igreja, ou ao templo, ou ao cenáculo. Porque o que o diabo quer todo tempo é murmuração, cabeça baixa, cabisbaixo, já perdi, já se dá como vencido. Eu gosto de assistir, né, luta de MMA, eu gosto. UFC, tá, eu gosto. Precisa se dando, eu gosto. Fico perdendo tempo. Aí tinha uma danada de uma mulher, uma branquinha. Meu amigo, a mulher espancou a mulher todinha, mas a mulher, ela não se rendeu. Até os narradores estavam falando: poxa, já era para o juiz intervir aí. Olha aí o que é sangue, a mulher não está aí. A mulher não se rendeu, ela quebrada ali, a mulher puf, ela botava a mão. Aí no final das contas, o juiz, ele interrompeu a luta, mas ela não se rendeu. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Nas batalhas, nas lutas travadas contra Satanás, não demonstre a ele a sua fraqueza, porque a sua fraqueza, ela é aperfeiçoada na força do Senhor. Ele é o teu braço forte.
Não mostre a teu oponente as tuas fragilidades. Antes, dai glória a Ele todos os dias. Ainda que esteja fraco, é aí que você está forte. Então não temas afrontas do diabo, porque ele vai te enganar. Ele vai colocar situações e fazer propostas de coisas que você não vai entender. Mas Deus está dizendo: eu estou entrando com a verdade, eu estou entrando com a resposta, eu estou entrando com a vida. Pastor, qual lição que nós vamos tirar disso aí? Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Então, em nome de Jesus, fica de pé.